Fala, família da Só Futebol. Firmeza? Família, eu tô aqui pra gente falar dos grupos aí da Copa do Mundo. Como todos sabem, a Copa se inicia agora no domingo, né, dia 20. Primeiro jogo Equador e Catar. E vamos dar uma repassada aqui nos grupos pra gente já entrar naquele clima, né, gostosinho de Copa e devagar sobre essas seleções. Vamos começar aqui pelo grupo A, que é composto de Catar, Equador, Senegal e Holanda. A seleção do Catar, vou ser bem sincero para vocês, a última vez que eu vi a seleção do Catar jogar foi na Copa do Mundo da Copa América, perdão, de 2019. A seleção que nunca tinha se classificado para Copa, né, conseguiu esse feito agora porque é a sede, então eu, para ser bem sincero, não acredito que a seleção do Catar irá avançar na primeira fase. E, e é um futebol em desenvolvimento, né? Não tem muita qualidade técnica, não tem muito padrão tático também, então não acho que é uma seleção que irá surpreender, né? A seleção do Equador é uma seleção que já tem um nível técnico ali mediano, jogadores muito velozes, né? Principalmente pelas beiradas, os seus alas e seus pontas usam muito de velocidade, né? O vigor físico. Sempre tem um Valência ali na seleção do Equador que corre muito. Eu não acredito que será diferente nesta edição de Copa do Mundo. E é uma seleção que irá brigar ali pelo segundo lugar junto com a seleção de Senegal, que acabou perdendo, né, a seleção do Senegal a sua maior liderança técnica. O Mané, na tarde de ontem, foi decretado o seu corte da seleção de Senegal, porque os médicos da seleção de Senegal desistiram de tratar a lesão que ele tem. Então não teria tempo hábil para ele se recuperar até o final da Copa do Mundo, então decidiram cortar ele e chamar outro jogador, né, antes que a Copa se inicie, porque depois que a Copa iniciar você não pode mais fazer esse processo. Então, infelizmente, o Mané estará fora da Copa do Mundo de 2022. E a gente não sabe qual o Senegal esperar, né, sem o Mané, que é, né, como eu disse, a maior liderança técnica aí da seleção do Senegal. Eu acredito que a seleção do Senegal ainda lutará pelo segundo lugar, mas com menos qualidade, né, do que teria com o Mané. A Holanda é uma seleção muito técnica, né, os jogadores holandeses têm essa característica desde Cruyff, né, ali na década de 70, 80, mais ou menos. Então, é uma seleção que acredito que se classificará em primeiro lugar do seu grupo. Tem jogadores como o Gakpo, né, que é o centroavante, o Bergwijn, né, o próprio Van Dijk, Blind, jogadores muito... O Van Dijk e Blind, apesar de ser zagueiros, mas tem a qualidade técnica e velocidade, principalmente o Van Dijk, impressionante até pela sua altura. Então, é uma seleção que com certeza vai ser uma das surpresas aí na Copa do Mundo. Chegará longe, ainda mais que o Van Gaal conseguiu dar um padrão tático muito interessante para essa equipe, né? Um jogo ofensivo da Holanda nesses últimos jogos aí de Nations League, você vê uma movimentação de jogadores muito diferenciada e com muita fluidez. Então, é uma seleção que vai dar trabalho com certeza aí na Copa do Mundo. Vamos falar agora do grupo B, que é composto de Inglaterra, Irã, Estados Unidos e País de Gales. Então, a Inglaterra é uma seleção que tem jogadores muito promissores, como o próprio Bellingham, né, do Borussia Dortmund. O Rashford já é uma realidade, o Kane, né, o centroavante, é um jogador excepcional, já é um jogador mais experiente e joga muito bem dentro e fora da área, né, marcando seus gols e também ajudando muitas vezes no último passe. É uma seleção que acredito que o padrão de jogo dela não condiz com tanto de qualidade técnica que ela tem. É um time que com a bola
acaba não produzindo tudo que pode, né? Muito bela ideologia ali do seu treinador, mas é uma seleção que individualmente tem talentos que são muito raros, né? Eu diria. O Rice, meio-campista, um jogador incrível também, muito vigor físico e muita técnica, chuta muito bem fora da área também, então é, podem ficar ligados aí na seleção da Inglaterra que é entretenimento puro também, seja a favor ou contra. O Irã é uma seleção que sempre está frequentando ali a Copa do Mundo, mas não espero muita coisa da seleção do Irã. Às vezes consegue aprontar ali um jogo ou dois do seu grupo, mas basicamente não faz mais do que isso na Copa do Mundo. Os Estados Unidos vem passando por uma renovação que dura aí 2 ciclos, né? Basicamente, já mostrou muita qualidade técnica, né? Principalmente ali no período de 2010 e tudo mais, mas é uma seleção que perdeu um pouco disso nos últimos anos e vem buscando isso novamente, né? Mas vai brigar ali pela segunda colocação, com certeza, junto com o País de Gales, que é outra seleção que caiu muito tecnicamente, não vem mantendo campanhas de outros ciclos e conseguiu se classificar para a Copa, mas é uma seleção que acredito que não surpreenderá na Copa. Vou falar de você, que é composto de Argentina, Arábia Saudita, México e Polônia. A Argentina readquiriu um padrão tático interessantíssimo, né? Com o Scaloni. Os jogadores estão jogando muita bola. O próprio Messi, né? Vem destruindo o Paris Saint-Germain. E nomes todos que a Argentina fez essa semana, ele também destruiu. Apesar de ter feito só o último gol. Mas foi um golaço, né? De perna direita ainda, que não é a perna boa dele. Não sei se o Messi não tem perna boa, na verdade. Mas o Di Maria entrou nesse jogo e destruiu também. O Lautaro, enfim, outros jogadores ali que compõem a seleção da Argentina jogando no fino da bola. Então é uma seleção que para mim está dentre as favoritas para vencer a Copa do Mundo. Particularmente eu espero que não ganhe, mas enfim, tudo é possível, né? Então a gente vai ficar bem de olho aí na Argentina, porque eles vêm jogando um futebol bastante interessante. A Arábia Saudita é uma seleção que sempre tá na Copa também, né? Ele vai, aparece em algum dos grupos aí da Copa do Mundo. Também às vezes acaba aprontando dentro do seu grupo, mas não costuma fazer mais do que isso, né? Na Copa do Mundo fica às vezes na fase de grupo mesmo. O México já é uma seleção mais encorpada, né? Gosta de jogar muito, é uma seleção técnica, gosta da bola, gosta de jogar em velocidade também, né? Tem o Lozano ali, que é um jogador é, habilidoso e rápido, né? Que joga do lado direito ali normalmente. E o Ochoa também é um goleiro muito bom, né? Costuma fazer alguns milagres aí. E o México, na minha opinião, brigará pelo segundo lugar do grupo. E eu acredito que até conseguirá esse segundo lugar com uma certa tranquilidade. Porque a outra seleção que a gente vai falar, que é a seleção da Polônia, é uma seleção que eu diria que muito deficiente tecnicamente. Basicamente só tem o Lewandowski ali de lucidez técnica, né? É uma seleção que perdeu muito do padrão tático que tinha, né? Porque teve a troca de treinador, o Paulo Souza, que era o treinador da Bolonha, decidiu sair de lá para vir para o Flamengo, né? E acredito que não tenha sido a melhor escolha dele, que ele tinha acertado a seleção da Bolonha taticamente muito bem e não quis, né, dar seguimento desse trabalho para pegar o Flamengo e tanto ele, né, não teve sucesso aqui no Flamengo e a seleção da Bolonha também perdeu todo aquele padrão tático que ele tinha estabelecido lá. Bom, e é isso, eu acredito que a seleção da Bolonha também ficará
pela fase de grupos mesmo. Vamos falar do grupo D agora. O grupo D que é composto de França, Austrália, Dinamarca e Tunísia. Enfim, a França vem para a Copa do Mundo com muitos desfalques, né? Teve o desfalque do Nkunku agora de última hora, após a entrada do Camavinga. E é lamentável, né, da seleção da França e também do Camavinga, que ficou muito mal de ter tirado o seu companheiro da Copa do Mundo. O Kanté também acabou não conseguindo se recuperar de uma lesão, né, que ele teve, então também é mais um dos desfalques aí da França. Fora os problemas de bastidores, né, que a França anda tendo. O Pogba também parece não está entre os convocados, então é um salto técnico importante, na minha opinião. Apesar que o Pogba tem aquele negócio de jogar só quando ele quer, né? Quando ele quer, ele destrói. Mas quando ele não está muito afim, ele não tem muita utilidade, tanto para o seu clube quanto para a sua seleção. Então, não sei até onde seria relevante a presença do Pogba. E, cara, mesmo com tudo isso que eu falei, a seleção da França é uma das grandes favoritas, na minha opinião. É uma seleção que tem Mbappé, tem Giroud, tem Camavinga mesmo, tem o Hernandes, enfim, tem Pavard, vários jogadores de muita relevância no cenário mundial de futebol e que com certeza vão manter o nível técnico ali à altura, né, do que a seleção da França costuma apresentar. Então, também acho que é uma seleção que poderia produzir muito mais com a bola do que vem produzindo. Né, o jogo deles muitas vezes é muito concentrado no Mbappé. E você tem ali também Benzema, enfim, tem outros jogadores que poderiam fazer esse jogo ser mais distribuído, o próprio Griezmann. Então o seu treinador tem uma filosofia muito mais defensiva, né? Então às vezes a gente tem que entender isso lá também, mas assim, eu acho que é uma seleção que poderia produzir muito mais, tecnicamente falando. A Austrália é uma seleção que no seu continente é uma das mais fortes, já conseguiu resultados bastante importantes também em Copas do Mundo, mas não tem um nível técnico alto e tem um conceito tático até que definido já, mas não é uma seleção que acredito que irá chegar muito longe na Copa do Mundo, não. A Dinamarca, por outro lado, já é uma seleção que vem surpreendendo já na Nations League, né? E eu acredito que será uma das grandes surpresas aí da Copa do Mundo. Não acredito que... Não estou falando nada em relação a título, mas é uma seleção que tem um padrão de jogo interessantíssimo, tem jogadores técnicos, né, que sabem lidar muito bem com a bola ali. E tem um padrão tático estabelecido também, muito bom. A seleção que gosta muito da bola. E vai brigar, acredito que eles se classificará aí no seu grupo em segundo lugar, com a folga aí, com certeza, porque a Tunísia é uma seleção muito física, né? Ela demonstrou isso no jogo que fez contra o Brasil. A seleção que chegava muito forte, tudo. Tem uma noção, né, com a bola do pé, tem uma boa noção ali de jogo e tudo mais. Mas é uma seleção que se preocupa muito mais em parar o seu adversário do que propriamente de jogar bola. Então, acredito que no grupo hoje terá França e Dinamarca, não terá muita chance de livrar a Tunísia, não. Vou falar agora do grupo E. O grupo E, que é composto de Espanha, Costa Rica, Alemanha e Japão. Olha, eu diria que é um grupo
interessantíssimo. A Espanha tá passando por uma renovação aí, né? Tem Gavi, Pedri, enfim, outros jogadores, mesclando outros jogadores que também têm um pouco de experiência, mas é uma seleção muito técnica, mas que se complica muito sem a bola, né? É uma seleção que não defende muito bem. Eu vi isso em alguns jogos aí da Nations League e muitas vezes tem dificuldade, gira muito bem a bola, né? Roda muito bem a bola, mas tem dificuldade de botar ela na casinha que a gente fala. Então, acho que a seleção da Espanha se classificará no seu grupo. Não consigo dizer se em primeiro ou em segundo lugar, mas é uma seleção que estará nas oitavas de final aí, mas não acredito que chegará muito longe no restante da Copa, não. A seleção do Costa Rica é uma seleção que já surpreendeu bastante, né? Principalmente na Copa aqui do Brasil, mas não teve uma renovação que mantivesse ela nesse mesmo nível de 2014. Acredito que não conseguirá se classificar no seu grupo. Então, pode ser que surpreenda, né? Mas eu não vejo muitas possibilidades para isso, não. A Alemanha é uma seleção que está passando por uma renovação também, né? Tem jogadores espetaculares como Gnabry, Sané, Moukoko, né? Jogadores incríveis, assim, tecnicamente falando, Goretzka e tudo mais, Kimmich. Então, assim, é uma seleção que tem muita qualidade individual, mas não conseguiu encontrar um padrão de jogo ainda que já demonstrou, né, principalmente em 2014, o que eles fizeram com a gente, que foi brincadeira. E em 2018 já não conseguiu manter o mesmo nível, né? E agora a gente não sabe muito bem o que esperar da Alemanha. Para mim, continua sendo favorita, mas o que vem demonstrando aí em Eurocopa e Nations League não vem sendo nada animador para os torcedores alemães, né? Então, pode ser que na Copa do Mundo vire essa chave, mas até o momento não vem demonstrando futebol para isso, não. Vamos falar agora do grupo F. E tem o Japão também, que é uma seleção que no cenário asiático ali sempre consegue se classificar, né? Mas pelo que eu vi no amistoso contra o Brasil, tem jogadores técnicos e tudo mais, mas acho que no grupo onde tem a Alemanha e a Espanha, dificilmente o Japão conseguirá se classificar para a próxima fase. Vamos falar do grupo F agora, família. O grupo F que tem Bélgica, Canadá, Marrocos e Croácia. Olha, a Bélgica é um time muito interessante tecnicamente. Eu estava vendo amistoso da Bélgica agora, antes de gravar esse vídeo. Jogou com o time reserva, até onde eu vi, estava perdendo de 2-1 para o Egito. E assim, claro que os caras não estão no nível de intensidade que eles vão usar na Copa do Mundo, né? Com certeza que jogou com o time reserva aí, né? Acredito que a seleção da Bélgica irá se classificar tranquilamente nesse grupo, né? Onde tem Canadá, que não é uma seleção muito... É a primeira Copa do Mundo aí que Canadá consegue, depois de muito tempo, se classificar novamente. Marrocos é uma seleção vertical, tem o Hakimi, né? É o seu lateral direito ali, mas na seleção de Marrocos ele joga quase como um meia, ou às vezes um ponta meio espetado ali na direita. E, cara, eu acho que esse grupo basicamente é Bélgica e Croácia que irão se classificar. E aí a ordem vai depender de qual seleção irá vacilar mais dentro do grupo, né? As outras seleções não são brilhantes tecnicamente, mas podem dar uma dificultada, sim, né, no caminho dessas outras duas equipes aí. A Bélgica que terá um Caco, né, que até então era dúvida, mas irá jogar, irá participar da Copa, conseguiu se recuperar a tempo.
O De Bruyne nem se fala, né? Que jogador espetacular que é o De Bruyne. Tem outros jogadores ali, como o Carrasco, que é um jogador de velocidade interessantíssimo. Enfim, jogadores Tielemans, né? Que joga do Leicester e é um jogador muito técnico também. Arremata muito bem fora da área, então acredito que primeiro que será muito divertido, sempre foi, né? Muito divertido ver a seleção da Bélgica jogar e não será diferente dessa vez. A seleção da Croácia também é uma seleção que tem jogadores muito técnicos ali, como o próprio Modric, né? O Brozovic, enfim, jogadores muito bons tecnicamente, enfim, que irão se classificar, acredito que as duas seleções das oitavas de final, com certeza. Vamos falar do próximo grupo agora? É o grupo G, que é o grupo do Brasil, né? Sérvia, Suíça e Camarões. Família, o Brasil, na minha opinião, se classificará no grupo. Espero que em primeiro lugar. É um grupo que é mais difícil do que parece, tá? Vou ser bem sincero, a seleção da Sérvia é uma seleção que tem jogadores que tem uma relevância muito boa no cenário mundial de futebol. Jogam em grandes times. É uma seleção que costuma jogar com a linha de 5 ali, mas os dois alas, eles atacam muito o espaço, então a seleção brasileira vai ter que tomar cuidado com isso. Eu estava vendo, acompanhando praticamente a maioria dos treinos do Brasil essa semana. O que a gente pode ver é que, na verdade, o creme dela creme não chega pra gente. Mas, assim, a seleção brasileira tá trabalhando muito pressão, né, na saída de bola do adversário. Tá trabalhando muito saída de contra-ataque. Então, assim, tá fazendo um trabalho interessante. Muita gente questionou o fato do Brasil não querer fazer amistosos, né? Faltando uma semana para a Copa. Eu achei uma decisão acertada, né? Tudo bem que muita gente polemizou pelo fato do Daniel Alves ter dado uma entrada mais dura ali no Pedro. Mas assim, se fosse disputar amistosos também, não seria muita coisa diferente daquilo. Né, os adversários normalmente quando jogam contra o Brasil, a primeira preocupação deles é bater nos nossos jogadores. Né, porque tecnicamente os nossos jogadores são diferenciados e dificilmente os caras conseguem dar um bote na bola contra os nossos jogadores. Quando conseguem pegar, é a canela de algum. Então assim, não, eu acho que o nível de intensidade do treinamento não pode ser diferente do que a gente esperaria se fosse um jogo amistoso. Até porque todo mundo ali quer uma noção no time, né? E quer mostrar serviço também. Porque querem jogar, né? Todos querem jogar. E eu tava vendo um documentário da seleção de 2002 e eu vi o Cafu e o Belete falando que eles sabiam que eles não iam ser protagonistas, né? E o Belete, no caso, não iria nem jogar. Mas assim, o trabalho dele era dificultar, né? Era tentar treinar no maior nível possível para ele deixar o Cafu cada vez mais alerta. Então, assim, eu acho que é essa a ideia mesmo. E acredito que a seleção está se preparando muito bem para o início, né? Do seu jogo inicial, que será na quinta-feira que vem. A Sérvia, como eu já disse, é uma seleção que tem uma lucidez técnica interessante, tem um padrão de jogo também, um padrão tático interessantíssimo. E com certeza será um jogo bastante interessante aí, o primeiro jogo do Brasil. A Suíça já é uma seleção que tem por característica ser mais defensiva, né? Acho que é o seu maior
maior equivalência técnica ali é o Shaqiri, é um jogador pequenininho, muito rápido, né? Parrudo também, e que chuta muito bem fora da área de esquerda. Então, serão jogos muito difíceis. A seleção de Camarões também é uma seleção muito física, perdeu um pouco daquela qualidade técnica que já teve alguns anos atrás. Então a seleção muito mais preocupada em chegar duro, né? Não de uma maneira desleal, mas uma maneira dura de chegar nas divididas e tudo mais. Mas é uma seleção que acredito que não conseguirá se classificar nas oitavas de final, não. O segundo lugar, na minha opinião, ficará entre Sérvia e Suíça. Vamos falar agora do grupo H, que temos no grupo H Portugal, Gana, Uruguai e Coreia do Sul. Eu acho que é um grupo bastante equilibrado. A seleção de Gana fez um amistoso esses dias e venceu o seu amistoso por 2-0. É uma seleção física também, em relação às outras. Uruguai e Portugal já são mais técnicas, né? Portugal tem um time espetacular, assim, individualmente falando, né? Jogadores muito técnicos, além do Cristiano Ronaldo, né? Que nem tá no seu melhor momento. Eu acho que ele só foi nesse ciclo porque ele é o Cristiano Ronaldo. Porque se você parar pra pensar, pelos últimos jogos que eu tava vendo, a seleção de Portugal nem depende tanto dele mais, assim, tecnicamente falando, né? Porque você tem ali Bruno Fernandes, você tem o João Moutinho, você tem Bernardo Silva, enfim, você tem jogadores muito bons tecnicamente e que o Cristiano Ronaldo acaba às vezes nem jogando como titular nessa equipe. Então, a seleção de Portugal também é uma seleção que, para mim, poderia jogar muito mais com a bola do que joga. É um time muitas vezes que se preocupa muito mais em reagir. A ideologia do seu treinador Fernando Santos incomoda às vezes alguns torcedores ali e a imprensa de Portugal também, porque eles acreditam que Portugal poderia produzir muito mais do que vem produzindo. Eu também acredito nisso. Eu vi o jogo de Portugal e Espanha mesmo, que assim, a Espanha acabou ganhando o jogo no último minuto, porque respeitam bastante Portugal e esse jogo foi pela Nations League, tá, família? E assim, Portugal criou a maioria das chances, mas poderia ter criado muito mais, porque a seleção da Espanha, como eu já disse, é uma seleção que se defende muito bem. Então, acredito que Portugal se classificará, com certeza, no seu grupo, mas eu não sei até onde Portugal poderá chegar, porque a ideologia do seu treinador eu acho que não facilita muito para que os seus jogadores possam voltar o seu real potencial todo para fora. A seleção do Uruguai é uma seleção arisca, viu? É uma seleção que tem um potencial técnico muito interessante. O treinador que assumiu agora no momento é um treinador que faz o time jogar muito bem com a bola. E o Valverde é um jogador interessantíssimo, né? O Arrascaeta, que joga aqui no nosso futebol também. Enfim, são jogadores que... O Darwin Nunes, enfim, tem jogadores muito bons ali tecnicamente. O Darwin Nunes é um finalizador nato, né? Então, é uma seleção que irá surpreender no meu ponto de vista. Não falo em relação a título, mas irá fazer uma campanha muito melhor do que muita gente espera daí. A Coreia do Sul é uma seleção que tem uma noção tática ali e tudo mais. Não tem muitas valências técnicas, né? O seu melhor jogador é o Son, que joga no Tottenham. Eu não sei nem se ele vai iniciar lógico, na Copa do Mundo, porque ele teve uma lesão na face, né? Então, acredito que não sei se ele irá jogar o primeiro jogo. Mas é uma seleção que, num grupo como esse, não irá muito longe, na minha opinião. Então,
acredito que ficará aí pela fase de grupo mesmo. Bom, família, e basicamente é isso, tá bom? Tá bom? A gente falou aqui de todos os grupos aí da Copa do Mundo. Eu vou ficando por aqui. Eu vou deixar meu Instagram na tela, vai aparecer também aqui na descrição, junto com o link do outro canal. Peço para que vocês continuem assistindo os vídeos até o final. Continue compartilhando, curtindo os vídeos também. Se inscrevendo no canal e também comentem aí que eu sempre vou estar interagindo com vocês aí, tá bom? E dê a opinião de vocês também aí nos comentários de como vocês acham que vai ser, quais seleções vão se classificar e tudo mais. Valeu? Vou ficando por aqui. Falou!